Oi, pessoal, um bom domingo para vocês. E olha só essa maravilha aqui na mesa. E os meus amigos aqui, Rodrigo e Giane, do Sabor da Amazônia, são os nossos convidados para o episódio dessa semana. Mas antes inclusive da gente saborear essas coisas maravilhosas que estão aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal. Também não deixe de ativar as notificações do canal no YouTube e deixa o teu comentário aí do que você acha. Pode mandar uma pergunta, pode mandar uma sugestão, a gente está aberto, inclusive, para atender qualquer sugestão que porventura vier. E também siga a gente lá no Instagram, no Circuito Empreendedor. E agradecer aqui a TV Vitória, da pessoa do meu diretor, Faria Júnior. A gente está começando aqui o nosso episódio número 138, Domingão de Páscoa, uma Páscoa abençoada para a família aí de todos vocês. E a gente está sendo muito bem abençoado e muito bem servido aqui nessa mesa. Então, Giane, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Já era tempo, né? Desde a época em que a gente estava nos estúdios das Óticas Helena, a gente já tinha feito o convite já para vocês. Então, você já tem aí já uma longa estrada já, mas ainda curta, porém de desafios à frente do Sabor da Amazônia. Então, eu fico muito feliz de tê-los hoje aqui, tá? Muito obrigado por terem vindo aqui e terem aceitado o convite. Finalmente, né, Rodrigo? Isso aí, Caetano. Primeiro agradecer você por mais este convite, né, de ter convidado eu e a Giane. E a gente estava se preparando, né? Muito desafio, muita dificuldade que a gente passou nesse longo de 1 ano e 4 meses que a gente está funcionando. E tudo tem a hora certa, né? E aí chegou a hora e vamos aqui. Maravilha. Giane, eu acompanhei o início de vocês, não foi fácil. O Rodrigo, inclusive, me ajuda aqui com isso aqui, que a gente estava dentro do governo municipal na oportunidade, a gente até foi lá almoçar com o chefe de gabinete, com o procurador do município na época e com o vice-prefeito. Doutor Luciano, a gente foi lá, né, almoçar e realmente foi um negócio assim, uma experiência única pra gente e desde ali, tanto quanto secretário de turismo, também quanto secretário dos comércios, a gente se viu na obrigação de divulgar, de incrementar e, querendo ou não, tentar impulsionar dentro do possível o negócio de vocês. A gente viajou para alguns eventos pela Secretaria de Turismo e o Sabor da Amazônia não deixa a desejar, cara. Assim, eu fui, visitei a Casa de Saulo em Santarém, visitei outros restaurantes, tanto em Belém, estava conversando em off aqui. Cara, não deixa a desejar. Lógico, Casa do Saulo tem aquele rio Tapajós bonitão lá na frente, já tem toda uma infraestrutura, já tem toda uma questão de logística para você chegar no local. A gente vai ter, com certeza, isso lá na Folha 6 até para chegar no Sabor da Amazônia. Um dia vai ter. Sim. Né? Um dia vai ter. Mas para se ter, precisava se ter um empreendimento para que pudesse se tornar viável essa infraestrutura para poder se chegar ao empreendimento. Hoje já tem um empreendimento. Então, para ter infraestrutura, falta pouco, né? Eu penso dessa forma. E assim, já é um ponto turístico de Marabá, não só para culinária, mas também para a família ir ali e se divertir. Tem muitas coisas ali que tu foi mexendo no longo do caminho porque não era o que tu queria, mas tu precisava botar o negócio para rodar. Se fosse ficar mexendo muito, nunca o negócio iria começar. Sim. Tu precisavas dar o start. Primeiro começa, depois a gente melhora. Isso. É o tal do meme, né? O tal da trend. É isso aí. Porque muita gente depois ficou assim, como é que o cara vai abrir um restaurante na Folha 6? Tu ouviu? Tu deve ter ouvido dos mais absurdos. E até hoje ouço ainda. Ah, não, mas tu vai lá 2, 3 horas para esperar a comida. Já não tem mais esse delay, até porque como você abriu em sistema de soft opening, que é aquela coisa mais suave, aquela coisa mais leve, para justamente entender como é que funciona. Afinal de contas, tu é do mercado do varejo de motos. Sim, de peça de moto. De peças. De moto e passamos a mexer com comida. E passaram simplesmente, não, eu vou olhar para o turismo agora porque eu quero aqui vir no ponto. Então, conta um pouco dessa história completa, assim. Na verdade, a gente não esperava, né? Aquela multidão de pessoas chegando ao mesmo tempo, ao mesmo horário, num lugar tão pequeno daquele, sem acesso, entendeu? Então, pegou a gente de surpresa no início, né? Então, nós nos preparamos um pouco, mas não para tanto. Ninguém esperava chegar a atender 700, 800 pessoas num dia. Isso é uma loucura para um restaurante que estava começando.
Foi depois daquela passagem de vocês lá, que a gente, no próximo... No fim de semana fim de seguinte... foi aquela multidão de gente. Mas a gente nunca imaginava que a gente ia conseguir. Até porque Sim. muita gente foi na rede social, inclusive da própria Secretaria de Turismo, que eu fiz questão de fomentar lá. Aí, cara, onde é? E tá lá, Folha 6, a pessoa vai lá, a gente respondeu muitas mensagens, inclusive, que as pessoas estavam mandando. Eu falei, olha, tá vendo como é que é? E aí, o empreendedor hoje que olha e quer entrar no ramo de alimentação, pô, tem mercado. Tem mercado para todos. E no estado do Pará hoje é a bola da vez, né? O sabor, a Amazônia em si, por conta da COP, querendo ou não, a culinária, querendo ou não, uma das melhores que existe no país. É isso aí. Nós viajamos muito, eu e a Giane, Então, e procuramos ir nos melhores restaurantes para a gente poder trazer o melhor que tem no restaurante de fora, trazer para dentro de Marabá. A questão do atendimento, a questão da preparação, a questão da qualidade do produto que a gente coloca na mesa, que a gente se preocupa muito, tanto no atendimento quanto na comida que é servida lá. Então a gente procura cada vez mais se especializar para poder servir o melhor para o nosso cliente, né? Só que aqui em Marabá a gente vê a necessidade hoje da mão de obra. A mão de obra aqui em Marabá ela é muito escassa. Não, acho que não é só para gente que mexe com o ramo de restaurante, mas para todo tipo de comércio. Todo empreendedor acha que tem essa dificuldade, porque a gente consegue pessoas para trabalhar, mas elas não estão capacitadas para aquele atendimento, para aquele ambiente. A gente tem que chegar e preparar, mas nem todos conseguem fazer o que a gente precisa, né? Cara, e tem um negócio fantástico, inclusive, que vocês estão empregando pessoas que moram ali nas proximidades. Tenta. Coisas que eles não teriam essa oportunidade de trabalhar próximo da casa deles. Muitos. Nós empregamos muita gente. A gente tem um quadro de funcionário fixo hoje, né, de carteira assinada dentro da semana, e final de semana tem os diaristas, que a gente tem que convocar muita gente de fora. Muita gente da redondeza ali, além da Folha 6, Folha 7, Folha 12, 13. Então, isso é um desafio pra gente, porque no final de semana, como é diarista, aí um vai no final de semana, outro não vai, porque realmente são diaristas. Aí a gente tem que estar todo final de semana treinando, porque a gente não consegue ter hoje um funcionário fixo, ter, por exemplo, 10 funcionários fixos só para garçom. Quando é sábado e domingo, o fluxo é maior. No meio da semana, natural. É natural de todos os estabelecimentos do nosso ramo, né? Mas é um desafio. Todo sábado e domingo é um desafio pra gente, porque a gente não espera atender, espera um público, de repente dá o dobro. 1 ano e 4 meses de Sabor da Amazônia, pessoal. O que vocês tiram de lição inicialmente? Muita. Assim, nosso projeto ainda não terminamos, temos ainda muitas coisas para a gente terminar. Muitas etapas, né, para concluir. Concluir, porque é um investimento muito alto, por isso que a gente abrimos naquela situação pequenininho e a gente foi crescendo de pouco, né? A gente sempre fala, olha, gente, a gente está construindo, sempre estamos pedindo desculpa para o cliente, porque fizemos o banheiro agora, vamos fazer recepção. Então, estamos sempre melhorando o ambiente, porque é um local de difícil acesso, então no início ficamos com medo de não dar certo. Então, vamos começar de pouco para ver o que vai dar, entendeu? Porque na época que a gente tem a loja de moto, né, de peça de moto, é um ramo totalmente diferente. Então, acaba a gente ficando assim, meio com medo de investir numa coisa que a gente não conhece. Cara, o exemplo de vocês é fantástico, porque é uma disruptura, assim, louca. Louca, diferente. Setor de motos, de autopeças de moto, o Rodrigo chegou aí para a Ásia, atrás de importação, de ver peça, tudo tal, do nada. Inclusive lá ia ser uma área de lazer para a família, não ia ser um restaurante. Seria uma coisa assim, só para os amigos, fazer um almoço na beira do rio, uma área de lazer. Entendeu? Aí, quando tu adquiriu a área. Aí a gente ficou analisando com o tempo e vimos que o certo era um restaurante mesmo, porque nós ia só gastar, os amigos iam lá só tomar cachaça, deixar a bagunça. Deixar a bagunça só pra mim. A Giane que ia sobrar pra Giane a conta. Os meus amigos hoje vão lá me ver, a gente conversa e gasta. E ainda gasta, né? Ainda faz o Pix. Faz o Pix, é importante. No início eu tava até falando pro Rodrigo, que a gente, quando tava com a loja de moto, a gente pretendia, na época, ir para os Estados Unidos, passar uma temporada lá. Aí ele, não, nós não vamos. Então, já que nós não vamos, eu tava já estressada com
10 anos mexendo com peça de moto e eu já estava estressada. Eu não conseguia mais... Não fazia mais sentido pra ti, tu precisava de algo Eu precisava pra... de algo melhor, algo maior, entendeu? E pra mim não tava mais dando aquela rotina todos os dias, todo dia que hora a gente cansa, né? Eu não sei como é que tem empresário que tem 20, 30 anos mexendo com o mesmo comércio. Porque eu sou totalmente diferente. Quando eu tô num ramo... E gosta de desafio. Eu gosto de um desafio novo. Eu falei assim, se nós não for para os Estados Unidos, nós vamos pegar aquele ponto lá. Mas vocês foram para os Estados Unidos, né? Mas Gente, para outra pra coisa. A outras gente coisas. já vai tocar nesse assunto também. Sim. Até porque o Sabor da Amazônia, inclusive, já rompeu fronteiras. Sim. Né? E vai romper ainda mais. Se Deus quiser. Aí foi nisso que a gente falou assim, não, vamos começar de pouco lá e vamos ver o que dá. Se a gente vê que é um mercado novo e a gente conseguir se adaptar, a gente continua. E graças a Deus tá dando certo. A questão do que gerou a expectativa, como é que chama? A experiência desse ano, desses últimos 1 ano e 4 meses, o que eu posso dizer é o seguinte... E vocês vão falando aí, eu vou comer esse camarão aqui com tapioca. Tu é doido. O que eu posso dizer é o seguinte... Daqui a pouco tem o almoço, hein? E é lá no Sabor da Amazônia esse almoço de Páscoa. É isso aí, eu espero todos vocês lá. A questão da expectativa ou do que... Corta. Não, a questão da expectativa com relação a 1 ano e 4 meses de operação. Muito amizade que nós fizemos nesse 1 ano. Muitas pessoas que a gente não conhecia e também não tínhamos acesso, hoje nós temos. Entendeu? Hoje, o grande... Como é que chama? Não tem as palavras, esqueci a palavra. O grande diferencial de vocês. Não, a grande satisfação, a tá. gratificação de estar no restaurante hoje é em ser reconhecido. Hoje vem muita gente de fora, de outras cidades, de outros países, de outros estados, que vão lá e já conhecem o restaurante e saem maravilhado pelo que a gente pelo serviço que é prestado para eles, não só da comida, quanto do atendimento, quanto do ambiente. Que é o que a gente quer proporcionar, uma experiência completa para o cliente. Você tira pelas redes sociais, por exemplo, Exatamente. hoje de vocês. Vocês começaram o empreendimento do zero e hoje vocês têm mais de 50 mil seguidores. Graças ao trabalho da nossa equipe, em conjunto com a nossa equipe, e meu e da minha esposa, entendeu? Tudo é graças a um conjunto de trabalho. Então a gente agradece, né, toda a equipe que trabalha junto com a gente, que se empenha, que se dedica, que é o que a gente passa para ele, é o seguinte... que a pessoa, o cliente nosso, que sai de casa para poder almoçar, ele não quer só almoço. Comer, ele come em casa. Ele quer uma experiência completa. Então, ele quer o ambiente, ele quer a qualidade na comida e no atendimento. Então, nós precisamos entregar para ele essas 3 coisas. Qualidade na comida, no atendimento e no visual. Manter o visual limpo, manter bastante instagramável. Entendeu? Isso é coisa que a gente cuida para que nosso cliente chegue lá e tenha essa experiência. Eu vi que vocês colocaram até a lona lá para a criançada se jogar no Rio Tocantins. Experiência. Rapaz, aquilo ali ficou muito bom, viu? Imagina, eu não vi mais, porque até então o rio deve ter subido mais um pouco. Tá baixando de novo. Então, aí dá para fazer uma brincadeira bacana não, ali mesmo. A gente mesmo. fica só buscando isso, algo novo para poder mostrar para os nossos clientes, para poder trazer para os nossos clientes. Incansavelmente. Hoje, eu e a Giane, nossa viagem hoje é de investimento. Nós viajamos justamente ter experiência nos outros restaurantes, até para poder ver o que pode colocar para o nosso cliente. Nós sempre hoje procuramos trazer o melhor para o nosso cliente. E nossos clientes hoje, eles merecem, eles querem o melhor. Então a gente procura trabalhar incansavelmente para poder trazer o melhor para eles. E não tem tempo ruim, né? Eu vejo a Giane lá de touca e vai daqui, vai dali, porque o negócio aperta. E aperta mesmo, aperta para qualquer restaurante. E ainda mais agora, pô, você falou, vocês atenderam logo depois 700, 800 pessoas assim, de cara, sem ter sem experiência, sem nada. A gente não estava preparado. Diferente de hoje. Fora os que voltaram hoje, fora os que viram e foram embora. Não tinha lugar para estacionar o carro. Porque no início a gente era reserva, né? E a gente chegava lá e não tinha reservado e embora chateado. Mas nós estávamos nos preparando naquela época. Por isso que a gente colocava reserva, para a gente poder se aprendendo. No início a gente pecou em abrir os portões para todo mundo. Aí aconteceu que foi rede social, foi, sabe? Muita gente aprenderam, acabaram... Eu falo normal, assim, foi experiência boa também. Eu tenho minha filha mesmo, que ela na época até chorou, porque rede Coitada. Social... Ela não entende. Não entende, né? A gente sempre... Luísa, te acalma, Luísa, que isso acontece. Nós estamos começando agora. Quem entende... Essa esquinha de peixe aqui, ó.
Pois então, vai lá domingo, ó. Não, podem ir lá daqui a pouco. Daqui a pouco, Daqui né? a pouco podem ir lá, eu já estou me adiantando aqui. E aí tem gente que entende, né? Ó, eles estão começando, mas tem gente que não entende. Até Eles porque querem nós estamos mesmo. lá trabalhando e estamos dando o nosso melhor. Nós queremos dar o nosso melhor para nossos clientes, entendeu? Nós não estamos lá de brincadeira. Nós estamos lá para servir e com um produto de qualidade, alimentação de qualidade e prestar um serviço de qualidade. Então, as pessoas que conhecem, que principalmente que tem um comércio, que é um empreendedor, elas sabem disso. Sabe dessas dores. Agora, quem não conhece, quer lá só para poder esculachar a gente mesmo, a gente tem que entender. A pessoa está mal Tem em que- casa, então não Algumas coisas têm que ser absorvidas e outras têm que ser Sim, justamente mas qualquer feedback, simplesmente ignoradas. Ignorar. mas todo feedback que chega até a nós, a gente procura melhorar, Filtrar, melhorar. e mudar o que for necessário, a gente muda, que a gente trata com todo carinho. Qualquer feedback que vem, a gente analisa tudo certinho para poder melhorar. Se for por bem do nosso cliente, a gente vai melhorar sim. A gente trabalha incansavelmente para isso. A gente quer qualidade em tudo que a gente for fazer. Cara, hoje vocês já estão então com uma estrutura bem mais diferenciada, porque Sim. faz um tempo, né? Meus filhos nasceram, eu fiquei Não, um se pouco for lá hoje, impossibilitado você vai ver que de, tá mudado. de ir, né? Enfim. Ampliamos nossos banheiros. Hoje tem 3 banheiros femininos, tem 3 banheiros masculinos, tem mais um banheiro com acessibilidade e fraldário. Opa! Inclusive, teve recentemente lá um grupo de cadeirantes, de 30 cadeirantes que foram lá almoçar com a gente. A gente vai colocar as imagens na rede social. Bacana. Ficaram cara. apaixonados. E antes disso, a prefeitura foi lá fiscalizar, ver se tinha acesso para os cadeirantes, se tinha banheiro. E a gente tava Então, respaldado melhorar, sobre né? isso. Então, Bacana. todo dia a gente está Tem melhorando. espaço para crianças. Tem, sempre. E vai ter mais E vai espaço ter ainda mais. no A gente quer futuro. fazer um espaço climatizado para a criança ficar quietinho Bacana, lá, bacana. pra não ficar correndo. A gente não para Mas de investir. é. Todo o dinheiro que entra lá só é para investir. Todo Só para dinheiro investimento. que- E aquela ideia daquele cantinho ali reservado para quem quiser fazer o oba-oba lá? Então, lá já está coberto, só falta agora colocar o blindex. Tem que ir lá para você saber. Pô, Se for agora Mudou domingo muito, lá, você vai mudou agora muito, você boa. vai ver. Vou fazer uma Muita visita lá para diferença. vocês. Vamos Vou fazer deixar. agora a recepção, vai ser uma recepção, a gente quer fazer uma área cultural, contando a história de Marabá, desde a época da castanha, fazer uma loja de artesanato, para vender artesanato de Marabá, contando Porque a querendo ou história. não, vocês acabam Sim. recebendo muita gente de muito, fora. muito turista. Muita gente, inclusive, passando por Marabá Passando. para almoçar lá e depois seguir viagem. Justamente, desce no aeroporto daqui vai para Paropeba, vai para Canaã, vai para Comissário. Tucuruí, de- para Rondon. Então, eu tava conversando em off aqui, a Jeane tem uma informação muito bacana, porque vocês ficam lá, querendo ou não, aberto Sim, até 5 horas da 5 horas tarde. da tarde a gente servimos peixe, galinha, o que vocês quiserem, nós servimos. Então, o lá pessoal até 5 lá horas que da sai tarde. do aeroporto na período da tarde lá, Ixi, porque encerra-se os Vai voos almoça, 2h30, 3 horas da tarde, 3h30 da tarde, encerra-se os voos. Depois tá todo mundo lá, Tá então, todo a equipe lá. do aeroporto. Comida comissário, fresquinha. aeromoça, vai tudo para lá à tarde. Almoçar, comida quentinha, Deita na fresquinha, rede. Descansa. Ah, não, já tem rede lá Tem também? 5 redes lá de madeira para descansar. Cara, você tá de sacanagem. Todinho. Porra, eu preciso voltar lá Nosso pra visitar ambiente vocês. é um ambiente agradável. Não Pô, perde que para bacana. nenhum lugar do Brasil hoje. Entendeu? A gente Que pode bacana. bater na mesa, no peito e dizer que a gente procura o melhor para nossos É clientes. o que eu tava falando em off, né? A gente tem um restaurante, por exemplo, sou de Belém, pô, tal. Belém agora que se despertou pra ter ambientes como esse. Sim. Já tinha em Coraci, mas o pessoal não dava muita devida atenção. Bom, agora, COP30, querendo ou não, a culinária paraense está muito em alta, é uma Sim. das melhores do Melhor país. do mundo, melhor do mundo. Culinária do Aí Brasil. você vai lá, cara, tá bom. Aí você chega aqui em Marabá e o que, que as pessoas falam pra vocês? Vamos pra Belém. Não, Vem, nós lá em leva Belém pra as pessoas cá. já conhecem. Para nós foi uma satisfação muito Olha, grande. que bacana. Nós chegamos em Belém, em restaurante lá, os donos de restaurante, Já nós já conhece, conhecemos já segue vocês a lá. página. Os clientes já falam de vocês, nós já seguimos a página de vocês. Isso é importante demais. Vem muita gente de Belém que fazer trabalho aqui. Vem, prefeitura, porque o essas turismo coisas de que- negócios aqui é Isso. muito em alta. Eles Então, ficam, olha, vocês têm que abrir um desse lá em Belém não tem um peixe desse inteiro, lá em Belém não tem isso. Eu falo assim, gente, pra mim ainda tá no futuro, mas agora... Primeiro, tenho eu quero focar cuidar de aqui, Marabá. Cuidar aqui e Entendeu? crescer Focar aqui. mas Belém tava no radar de vocês, não era isso? Sim. Tá. Antes, inclusive, de abrir Sim. aqui em Marabá. Inicialmente, vocês estavam pensando em... Não. Sempre Era- foi aqui sempre primeiro. foi Marabá Aqui. mesmo. Entendeu? Mas estava no Tem, radar tava a no questão... radar. No mas aí futuro, é na questão- franquia, né? No Futuro, futuro. mas a gente foi lá, a mão de obra tá muito escassa lá também. A questão Acho é que é no essa, pra gente Brasil poder manter a todo. qualidade que nós temos aqui hoje. Pra manter padrão manter em Marabá, e em ficar Belém, ali fica à complicado. distância, é Então, complicado, o negócio de tudo tem que ser alimentação. analisado. Então a gente tem que aprender bastante aqui,
aprender Muito. mais ainda aqui. E no futuro, quem sabe, né? Mas primeiro a gente quer focar Pô, em é dar o bacana. melhor aqui primeiro. Bacana essa tua consciência de ter que sempre estar aprendendo, independentemente. Não é só 1 ano e Sim. 4 meses. Não. É Todo dia sempre nós estar aprendemos. aprendendo. Todo dia a gente aprende Essa alguma consciência coisa. é muito bacana, cara. Porque a gente O quer sempre propósito dar o de melhor. vocês é esse, sempre dar o Justamente. melhor. Isso Esse aí é é o nosso muito propósito do bacana. restaurante. Sempre dar Pô, o melhor muito para o nosso bacana. cliente. Sempre procurar dar o melhor. Acaba sendo até chato, mas o cliente merece. E o cliente Justamente. pede hoje. O cliente nosso é um cliente exigente. Entendeu? Então a gente foca nisso, em dar o melhor. Custe o que custar. Cara, é aquilo que tu falou, o cara sai de casa pra comer. Pô. É, Ele ué. quer o mínimo O e, melhor. e assim, o sarrafo de vocês sempre lá em cima, porque tá no DNA já do negócio mesmo da empresa. Justamente. E eu sei o quanto tu é exigente por conta, inclusive, da loja lá de autopeças lá, que Sim. você sempre Aí, foi a um gente- cara A gente sempre se cobra muito muito. bem. Nós se cobra muito. Então nós queremos dar sempre o melhor. Antes de abrir o restaurante, inclusive eu fui para São Paulo e fiz 3 dias de imersão com o Henrique Fogaça. Olha só que bacana, Rodrigo. Fiz 3 dias de imersão Mas com ele é mauzão assim, como é na TV mesmo? Ele ou falou- ele é gente boa? Ele falou isso lá. A gente fizeram a pergunta para ele. Ele falou assim, não, eu sou pior. Aô! Ele falou assim, não, eu não sou assim não. Se eu sou mansinho, na televisão eu sou mansinho. Lá eu sou pior. Meu Deus! Na cozinha dele é pior do que na... Boa! Entendeu? Inclusive agora, novamente, agora em maio, imagina, nós estamos indo para uma feira lá em São Paulo, também vamos participar de novos treinamentos sobre isso, sobre processo. Cozinha hoje tem que ter processo, para poder conseguir atender bem e de qualidade tem que ter processo. Hoje vocês E não a têm- Giane estuda muito sobre isso também. Ah, sobre legal. processo. Então Sempre- vocês acabam dividindo um pouquinho também Isso, estuda Sim. muito. essas responsabilidades, né? Sim. Enquanto você fica tocando mais mesmo de infraestrutura ali, Giane fica incansavelmente estudando. E a Giane, então, Sim. fica já responsável desde cardápio, desde o que está acontecendo afora e tal, para tentar trazer para cá, para Marabá. Sim. Justamente. E viagem, né? A gente traz muitas assim. A gente viaja, a gente pede. traz novidade, Quando a gente pede- viaja, a gente se apresenta nos restaurantes, entendeu? Ah, Quem não tá. conhece, eles deixam a gente entrar na cozinha, mostra Beleza. o processo Ensina o deles. processo Assim que é dele. bacana, assim que é Entendeu? A gente troca bacana. informação, a Jenny mostra para ele como é feito o nosso também, mostra para ele, eles abrem as portas pra gente Assim que sempre. é bacana. Naquela humildade, entendeu? É trabalho, assim, nós não somos concorrentes, né? Cada um ajudando o outro. Certo. E a gente viaja, graças a Deus, todos os restaurantes que nós foi, o Ver Açaí, o Ponte do Açaí, nós foi tudinho, fomos bem recebidos. O Façanha mesmo lá do Ver Açaí já mostrou a cozinha tudinho pra gente, Muita gente mostrou boa, o processo, Façanha, muita então. gente boa. Então, a gente aprende com isso, entendeu? A Raiz da Amazônia, Aí na né? Amazônia, Lá em Coraci Coraci. também, já mostrou a cozinha pra gente, mostrou o processo deles. Então, eles têm mais de, vamos supor, mais de 8 anos no mercado. Vixe, a gente muito tem mais. muito mais a aprender com eles. Claro, mas claro. a Amazônia claro. acho que deve ter mais de 20 anos no mercado. É. De Coraci, você conhece ele, né? bem, Excelente muito, bem lugar. antigo muito mesmo, tempo bem isso. veterano já. Então, assim, é uma área nova e a gente tem que, Aprender. a gente tem Sempre que, a aprendendo. gente tem que aprender mesmo. A gente tem que dar cara pra bater e perguntar e entrar dentro, porque senão a gente não... Giane, hoje são quantos colaboradores, diretos e indiretos? Diretos hoje, no meio da semana, são 6. Tá. Entendeu? Aí, dependendo do final No de pico. semana e feriado, a gente costuma ter uns 25 colaboradores no final de semana. 4 vezes mais. Dia das Mães, ano passado, nós chegamos a ter 42, parece. Opa! E nós estamos preparando agora também pro Dia das Mães. Já estamos É se porque- preparando com antecedência. Justamente, porque acho que o Dia das Mães é mais, assim, lógico que hoje, Páscoa, enfim, Também, daqui você a tá pouco a tendo galera volume. vai estar lá num volume muito grande já de Sim. reserva, inclusive, e também indo lá presencialmente. Mas o Dia das Mães realmente Que aí é uma das o dia maiores. delas, né? E é um, É um dia delas que tem que não É o pode. dia que... e aí tá aqui o dia dela também, mas ela vai lá, ela vai estar lá na linha de frente. Ai dela que ela não vai na linha de frente. Até minha mãe vai pra cozinha. Então. no Dia das Mães. Vai mãe, vai todo mundo, os parentes tudinho vai pra Pois lá é. trabalhar. Ai dela que não vai pra linha de frente. Complicado. Enquanto vejo ele correndo igual uma formiguinha assim. Tem que correr. E vai. Mas desse vale a jeito. pena pela gratificação dos nossos clientes. Fala bem, elogia a comida, elogia o ambiente, entendeu? Então vale a pena. Cara, dá pra ver a Sacrifício. satisfação, inclusive, no seu semblante, e principalmente no dela, porque hoje ela tava. Hoje, que eu digo, 1 ano e meio atrás, ela tava já totalmente estressada, enfim, isso podia até Não, atrapalhar, querendo ou não, Sim. a questão familiar dentro de casa, isso é muito importante também, porque não é fácil. Eu Sim. também trabalho junto com a minha esposa, e se realmente a gente não tá num ambiente muito alegre, muito saudável, e que não estejamos nos conectando, não faz mais sentido. Sim. Somente. E aí acaba sendo frustrante. E aí você já acorda, pô,
Não, Não, tem que ir hoje, pro hoje, negócio tem que que eu não fazer, quero. hoje a gente consegue fazer o que a gente quer. A gente quer estar no restaurante hoje. A Pronto. gente faz questão de estar. No final de semana, se levantar e for pro restaurante, Não é domingo para nós. não é domingo pra Pronto. nós. Nós Então, tem que para tá nós ter lá. folga, nós temos que viajar. Nossa folga é nossa viagem. Nós não eu falo consegue estar em Marabá E e não folgar. estar no restaurante. Entendi. E aí o Entendeu? restaurante é de domingo a domingo? Domingo a domingo. Todos os dias, se o cliente for lá, a gente está aberto. Por quê? Porque as pessoas que vêm... Eu já cheguei a fechar numa segunda, e a gente ia para lá para o restaurante almoçar, aí chegava 3, 4 carros querendo conhecer o restaurante, querendo ver o restaurante, a gente Aí abre os não. portão. Bora logo, vai. Então, Comida aqui nós já tá vamos aqui mesmo, vem Organizar uma logo. equipe, dando Entra, folga na entra. semana. E colocamos pra funcionar todo dia, porque é muito turista aqui em Marabá, querendo ou não, a gente pensa Turismo que de não negócio tem, durante a turismo de semana. negócio, tem muito Então tem que turista. aproveitar e deixar até para divulgar o restaurante, para conhecer, entendeu? Hoje, Porque o cara chega no horário do voo, ou ele chega de madrugada e ele já vai fazer o que ele tem que fazer de manhã, e aí ele já vai lá, porque de lá ele já vai para o aeroporto, ele já vai embora. geralmente as pessoas, Ou ele chega de tarde, ele já vai de lá Sim. direto, geralmente as pessoas chegam, ele tá indo para ou Xinguara. vai para Xinguara, Aí ele Paropebas. passa no aeroporto, desce no aeroporto, aí pega um carro, vem pro restaurante, do restaurante vai para Xinguara. Todo dia acontece isso. Todo E dia as você pessoas sabe- passam de fora. Tem gente que conhece a gente já lá de outro país já. De Porque vários já países. Final de semana nós recebemos gente de Paropeba, de Canaã, que vem só pra almoçar no restaurante, dorme aqui em Marabá, olha pra te ver. Dorme aqui Olha a e vai no gratificação. outro dia embora. Então, o que que tá gerando? Gerando Turismo. turismo, Posto de gera combustível, dinheiro. hotel. Justamente, Tá dando dinheiro, gira gente. economia. Isso. Yeah. Paropeba, Canaã, Rondon, Pixuna, Jacundá, essa região tudinha, vem gente Esse final de sábado, semana domingo. agora, conversando com o cliente, ele veio de Pacajá só para almoçar. Com a família. Pô, o cara sai de Pacajá pra vir no Pacajá. Marabá só pra almoçar. E Ele no tem que mesmo ser bem dia, servido mesmo Não, esse cara. tem, de eu me- falo no mesmo Sem dia, distinção aos que tem, estão lá, mas tem, já mesmo é uma dia. coisa já de... é uma coisa bem... e de Canaã dos Carajás também. E o cliente até falou para mim, olha, vocês estão muito bem falados lá em Canaã dos Carajás e Paropebas. E toda semana, quase todo dia tem gente de Canaã dos Carajás e Paropebas. Então, olha a responsabilidade É. que você tem. O cara sair de outra cidade ou de Sempre outro vem no estado, sábado. de vir Entendam o que ele comer. está falando em responsabilidade. Então, Acho que tem está que ter- faltando isso para muito empreendedor, independentemente do ramo de Sim, negócio. então. Está faltando essa responsabilidade com o cliente. E eu tenho essa. O que chegar lá, a gente tem essa responsabilidade. Isso aí é muito bacana. E o cuidado no tratar, o cuidado do lavar um prato, um talher, um copo, cuidado no servir, entendeu? Tudo a gente tem esse cuidado com o cliente. Dos ingredientes, Os Sim. ingredientes, na qualidade. opções, Entendeu? Então, Opções, tem muita porque o opção cara, no querendo ou não, ele cardápio. sai da casa dele, ele quer uma coisa é diferente. experiência. Então, quer- nós proporcionamos isso. Nós conseguimos Não é só o proporcionar visual isso. também, é Não. o paladar. Pô. Sim, Eu faço questão de é aí, tudo. gostou? Tô satisfeito? Então, a gente faz a gente quer esse feedback do cliente. Falando em paladar. Olha aí, ó. Mas é isso que a gente quer qualidade. Giane, como é que é lidar com esses desafios, por exemplo, da qualidade? Porque a gente já tem dificuldade com mão de obra aqui. Muito. É Independentemente. muito Ainda mais numa localidade. Vocês não estão, por exemplo, Localização. numa orla. Sim. Vocês não estão, por exemplo, numa cidade nova. Vocês não estão, por exemplo, numa Nova Marabá. Sim. Apesar de estarem na Nova Marabá. Mas vocês estão num local, na beira do Rio Tocantins, que agora que as coisas estão chegando lá. Sim. Algumas quadras próximas lá já foi pavimentado, Sim, já né? faz. Tem concreto armado, inclusive, com calçada, Sim, tudo, sim. mais próximo, mas não é até lá. Não é. Então, igual eu falei, eu tava conversando esses dias, porque o nosso cliente, ele sai de casa, ele não sai andando para saber onde ele vai, ele sai Direto pra ir lá. direto para ir lá. Ele não sai rodando a cidade para saber que lugar ele vai parar. Ele sai de casa para ir para lá. Então, a responsabilidade hoje, a dificuldade hoje em a mão de obra aqui em Marabá não é fácil. Então, para estar em cima, vendo como é que tá acontecendo, ó, não manda esse prato, não, ficou feio, tá feio, não manda. Então, essa responsabilidade não é só com o cliente, é dentro da cozinha, é com a comida, é com tudo. Porque, igual eu falei pro Rodrigo, hoje para empreender não tá fácil no Brasil. Qualquer lugar do mundo hoje não é fácil. É tanto que a gente tive uma experiência nos Estados Unidos lá e não é fácil empreender. Nenhum lugar do mundo não é. E eu tava falando esse dia, né? Não adianta você empreender, abrir um negócio achando que você vai depender de amigo, parente. Não vai. Muito pouco tá lá do teu lado,
não, vai dar certo, eu tô lá, tô indo comer. É muito pouco que vai, entendeu? São alguns. A gente fizemos muitas amizades hoje lá. Clientes que viraram amigos nossos e que vão lá e que hoje faz parte da nosso ciclo de amizade, porque era cliente virar amigo, do que muitos amigos que hoje deram uma força para nós no início, porque no início não é fácil. Então, eu falo para qualquer um que vai empreender, no início não é fácil. Você vai abrir um negócio para depender de amigo, de parente, de alguma coisa, não vai. Poucos vão estar lá do teu lado. Bom, importante esse teu Entendeu? depoimento, porque de fato, às vezes, É, a gente não é que a gente queira que a família ou Sim. que os próximos que se dizem amigos estejam ali junto. Mas na verdade os caras não dão nem sinal. E querendo ou não, porra. cadê? O apoio. No Cadê? momento mais difícil, né? No momento mais Desaparece, né? difícil, desapareceram. Nós tivemos muito- que ser forte no início. Nós passamos muita dificuldade, Muita né? Não, Verdade. fora que vocês foram A chamados de pressão. loucos. Sim. Porra, Ixi, vocês estão como é com um que- negócio aqui de moto, de autopeça e tal. Rodrigo, inclusive, já tava abrindo um negócio de moto elétrica, querendo ou não, é uma tendência de Sim. mercado. Abrir restaurante na Folha 6. Aí todo mundo foi ficou- chamar de louco, e vocês são loucos, isso não vai dar certo não, e hoje estamos lá, graças a Deus, porque sempre eu falo, primeiro Deus, lá dentro do restaurante, primeiro Deus, depois eu e o Rodrigo, mas ele tem que vir primeiro, porque se lá hoje tá naquela estrutura, foi ele, não foi outra pessoa, foi ele que fez com que tudo acontecesse, porque no início para qualquer um não é fácil. Dá Não é vontade de mesmo. parar, Nem dá pra vontade nós, de nem pra- desistir. Nem pra nós Pra não nós foi acredita muito que... mais difícil. Tem hora que eu chego e eu falei assim, meu Deus, Nem nós eu acredita, né, a consegui isso estrutura. aqui, essa estrutura toda. Foi eu não, foi a mão de Deus que estava aqui. Porque eu acho assim que nós sozinhos, será que a gente ia conseguir só? Sabe? Porque sempre eu falo, gente, é Deus que está aqui do nosso lado. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos ali. Porque se a gente vê a dificuldade de chegar, a estrada é um lugar que era considerado uma margem de muito alta Zona vermelha, zona né? vermelha. Eu lembro disso, era zona Muita- vermelha na muita época. gente não ia lá com medo, não entrava mototáxi lá, não entrava Uber. Quando alguém chamava um Uber lá, não ia, com medo de ir. Eu falei assim, será que a gente vai conseguir? Graças Nenhum a Uber Deus, quer hoje, entrar- Hoje não. lá não tem perigo, você pode Hoje ir não lá a tem qualquer perigo hora, não dizer, tem... nenhum, Vocês sabe? fizeram uma. Mudamos. Vocês mudaram Pacificamos. tudo. Pacificamos, mudamos tudo a Folha 6. E ainda Então, hoje- empregou as pessoas Sim. ali. E sem fazer nada, simplesmente empreendendo com responsabilidade, tratando as pessoas direito, pagando elas, entendeu? E a gente quer mais, a gente quer empregar mais gente. Nossa vontade é Sim. empregar mais pessoas, de estar ajudando mais pessoas, entendeu? E a gente sempre ajuda quando alguém precisa de alguma ajuda lá na Folha 6 mesmo, a gente já ajuda Sim. e pretende ajudar mais. E a melhor forma de você ajudar uma pessoa é você dando dignidade para ela. E você dando Fantástico. trabalho, você está dando dignidade para ela. Fantástico. Entendeu? Você está ensinando ela a pescar e ir atrás do objetivo dela. Então a gente quer mais, a gente quer né, até fazer um apelo para quando os poder público arrumar mais aquela estrada, né, e fazer o calçamento, a gente vai conseguir empregar mais, investir mais. A gente tem projeto de investir mais lá, mas precisa que o poder público chegue também, né? Nós já fizemos nossa parte. Já fez e muito. Estamos muito, fazendo além do muito, que com podia. muita Então dificuldade. precisamos mais do poder público lá na nossa folha para podermos investir mais. Fantástico. E empregar mais gente, gerar mais imposto. Nossa empresa é toda legalizada, entendeu? Paga imposto, funcionário carteira assinada, entendeu? Então isso é importante, a gente quer gerar mais emprego. Só que precisamos que mais pessoas vão lá no meio da semana. Nós já perdemos alguns negócios lá por conta do acesso. Já perdemos, deixamos já de vender, Entendi. de fechar o negócio com a Vale do Rodolfo. Por causa do acesso. Aí então, tem todo aquele processo de segurança no trabalho, entendeu? Certo. Aí eles não foram. Deixamos de fechar muitos contratos bons lá, que poderia estar movimentando mais no meio da semana e contratar mais pessoas Pra poder estar trabalhando ali. para estar trabalhando. trabalhando. Então, acho que agora chegou o momento do poder público dar uma mãozinha lá para a gente poder alavancar mais o nosso investimento. Bacana. Fica aí o desabafo registrado. Sim. Bacana. Mas espera aí, que a gente já volta, porque tem também essa nova fase aí que vocês também já foram para outros países e outros continentes e tem muita coisa aí que vocês já estão multiplicando aí de conhecimento do Sabor da Amazônia. Então, já a gente volta. Não sai daí que agora meu diretor e eu vamos fazer uma boquinha aqui nesse pré-almoço aqui já de Páscoa, tá, pessoal? Aguarde aí, já a gente volta.
Eita! Pegando no flagra aqui, estamos de volta. Pô, tá uma delícia isso aqui, ó. Eu não tomo açaí, tá? Mas o Faria Júnior já disse que é dele isso aqui até o final do programa, então... Ó, tá aí passando o convite na tela, não esqueça, tá, de nos seguir aí, agradecer os nossos parceiros aqui, ó, a Cressol, é o nosso mantenedor, Howson Company, nosso parceiro de internet, que inclusive era bom você ser conectado também com vocês. As Óticas Helena aqui do nosso parceiro Henrique, tá com a gente desde o início. Eu tô usando o Oki, a Oki agora nos veste aqui também. Nossa Microlins, que agora faz 20 anos de mercado, aqui em Marabá. Essas poltronas que vocês estão sentados aí não são bastante confortáveis? Cadeiras Cavalete, que é só New Office que vende aqui em Marabá e região. E também tem os colchões Ortobon do meu amigo Felipe. Então, mandar um abraço aí para todos os parceiros. Inclusive, ó, Jeane, isso aqui é para você ir lá na Oki, porque tem a Dona Oki. Aí tem um voucher de R$100, tá? Para você consumir lá em produtos. Obrigada. Tá? Da Oki. A Oki fica ali na entrada do Amapá. Ali perto da passarela, Sim, tem aquela eu boutique sei onde bonita. é. Eles já foram até lá no restaurante. Ah, o Eduardo. Sim. Bacana. Que vem de São O Paulo. dono da franquia de São Paulo. Ah, foi almoçar lá legal. com a equipe. Legal, bacana. Olha quando eles abrem ele aqui. E isso aqui, ó, é um voucher das Óticas Helena, são 2, é um para cada um, viu? Oh, O Henrique mandou aí para não ter briga. Henrique. obrigado. Henrique. Para não ter briga, aí é um voucher para vocês escolherem um óculos solar para cada um de vocês, tá bom? Inclusive, ó, a caneca também é um brinde do Circuito Empreendedor para vocês, tá bom? Legal. Daí foi um oferecimento da Fio a Fio. É isso, então, Pra você também aqui, ó. olha aí. Oh, Sabor da maravilha! Amazônia. Olha Não só! sei se você reparou que todos os nossos... Tem a logomarca do restaurante. Bacana. É verdade, olha, eu tô vendo aqui no... É o Marajoara. Bacana. Valorizando o nome Marabá, Pará. Bacana, mas entendeu? você fez isso em Coraci. Foi em Coraci, nós mandamos fazer. Tudo Legal, personalizado com o restaurante. legal, porque lá eles fazem isso aí bastante. Justamente para poder Pô, valorizar obrigado, a viu, nossa- Jane? A nossa cidade, né? Botar lá na minha coleção de coisas de marajoaras que eu tenho lá. Eu Muito fiz bacana. uma vez aqui pro Caetano, Pô, aqui. muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Então, a gente estava falando no bloco passado com a relação que já o Sabor da Amazônia já rompeu fronteiras. Sim. Como é que foi a experiência lá nos Estados Unidos, inclusive? Porque tem um restaurante brasileiro lá que vocês, querendo ou não, deram alguns pitacos, digamos assim. Sim, é uma amiga nossa, a Rayane, é o nome dela. Ela teve em Marabá, conheceu nosso restaurante e ficou apaixonado. E que o sonho dela era montar um restaurante. Tá aí, ó. Então, ela foi e convidou a gente para poder ir lá dar uma mãozinha para ela. Colocar. Aí nós fomos, né? Em novembro, passamos 20 dias lá e levamos os nossos pratos, igual o camarão Sabor da Amazônia, uma isca de peixe e alguns outros pratos que a gente trabalha no restaurante, como vatapá, tacacá. Ai, que delícia. E colocamos tudo lá no restaurante dela. E foi uma explosão lá de clientes atrás. Prefeita da cidade, Curry, nos Estados Unidos, foi lá prestigiar, fez a inauguração, ficou apaixonada pelo tacacá nosso, entendeu? Gostou muito desse camarão. Tinha um marabaense que morava aqui, o Thiago, e tá lá, fazendo muito sucesso em Nova York. Porra, ele foi lá nesse restaurante. Foi, justamente. Ele foi lá visitar o restaurante. Gostou. Pois lá, é, no Tacacá. bacana. Eu já tinha falado, eu tinha ouvido falar dele antes dele ir lá. Justamente. Aí depois eu vi eles postando que tava Justamente. lá, eu já seguia ele já. Já, eles foram meus vizinhos aqui na 32. O sogro dele foi gerente do HSBC aqui por muitos anos. Então, João Eles Maria. tão bem lá, né? Tão bem lá. Isso. Muito bacana, muito bacana. E aí, como é que foi essa experiência? então, tudo isso serviu de aprendizado para mim e para a Giane, uma para a gente poder aprendizagem. colocar no restaurante, saber, né, o processo da cozinha lá, que é diferente, entendeu? Que é fogão diferente, fritadeira diferente, estrutura, abertura de empresa totalmente diferente da nossa. Lá é tudo dividido, lugar para lavar mão, lugar para lavar prato, lugar para lavar tudo, é tudo diferente. A cozinha Americana pra daqui. nossa. Então, foi mais uma experiência Então, pra gente, que a gente coloca o aprendizado de lá e a gente traz pra cá. Tenta trazer pra cá e Justamente, tenta implementar pra aqui. poder melhorar o nosso atendimento aqui. Perfeito. Mas é diferente, em tudo é diferente a cozinha. Todo o processo também, tudo é diferente. E a gente aprendeu, porque a gente Tudo que a gente ensina, a gente aprende mais.
Você aprende multiplica, mais do né? que ensina. É. Isso. Quando Então, você isso aí faz multiplica, aí acaba você multiplicando o conhecimento. Isso é muito importante. Então a gente Sim. trabalha muito em aprender justamente para isso, para poder colocar, E ensinar, para qualquer poder um, né, aprender. que pedir ajuda nossa, eu não sei muito, ele não sabe muito, que a gente começando agora, ainda somos... Mas tudo que a gente sabe a gente Novo, divide, mas- entendeu? Que possa ajudar. Que Inclusive eu já posso veio. ajudar qualquer pessoa que abrir restaurante, ou que vai abrir, ou que... Eu ajudo. Quer vir, eu venho, informação. Leva na cozinha, eu ensina levo os na processos. cozinha, eu ensino. Nós não tem esse problema de falar, vai Não, descobrir. bacana. Isso aí é Ei, muito A importante. luz, nós temos a nossa luz e cada um tem sua luz, entendeu? Então nós É colocamos o na que eu cabeça. costumo dizer, que Marabá tem um sol para cada um. Justamente. É grande esse sol, né? E quente. Só a sombra que é para poucos. É, aí vai daqueles que sabem Então a gente não tem esse fazer o problema. negócio. A Então, gente tem nosso ambiente, a gente procura fazer nosso trabalho direitinho, fazer corretamente, atender bem, servir bem, com fantástico. qualidade, e cada um tem que trabalhar em cima do seu e esquecer dos outros. Pô, fantástico. Muito bom. Como é que é essas experiências, por exemplo, porque, lógico, vocês acabam indo atrás, né? De informações. Não é só toda essa bagagem que vocês têm, apesar de só 1 ano e 4 meses de operação. Já era um desejo que vocês tinham. Não. Em parte. Acabou se depois aparecendo que, pô, eu gostava e tal, mas vocês nunca se viam empreendedores no ramo alimentício. Não. Mas aí hoje vocês vão para feiras, Sim. vocês buscam Busca esse informação. vocês vão buscando esse conhecimento incessantemente. Sim. Sim. E Todo aí dia. Todo dia. foram para algumas feiras também fora Sim. do país Sim. ou Não, ainda só não. aqui? Não, só aqui no Brasil. Aí agora vamos agora em outra agora em abril, né, Vim? Maio. É em Mês de maio. maio. Mês de maio tem outra feira que a gente quer trazer umas tecnologias novas pra A cozinha. cozinha, equipamento a gente mais quer trazer equipamento moderno. mais moderno. Você é pra cá? Isso. Vocês- Ah, no Brasil? É, no É. Brasil, A São feira? Paulo, Ah, isso. tá. Legal. Mas a gente trouxe equipamento dos Estados Unidos. Dos Estados pra Unidos cá. nós compramos algumas coisas lá que a gente encontramos, que facilitou o nosso facilitou trabalho nosso aqui. trabalho aqui Nós muito. compramos lá. Inclusive tem mais equipamento que nós queremos trazer dos Estados Unidos. E agora eu quero trazer mais, que Quando aqui no nós formos. Brasil não tem. Que eu tô querendo ir lá só pra me ver se a gente traz mais equipamento. Porque... Tem coisa que nós fizemos lá, informação que nós tivemos lá, que valeu a viagem. Só Opa, uma assim é informação bom. que nós Sim. tivemos lá. Assim é bom. Então por isso eu te falo, toda Em viagem... curtas distâncias. Sim. Justamente. Toda viagem que a gente faz, hoje é uma viagem de negócio. Toda Estamos viagem. trabalhando. É. Ao mesmo tempo se divertindo, estamos Então trabalhando a ao gente mesmo procura tempo. aproveitar ela. Entendeu? A passeio e a negócio poder trazer o melhor para nós, para Marabá. Por isso que as pessoas que chegam no restaurante hoje perguntam: vocês são de onde? Vocês são de fora? Eu disse, não, nós somos de Marabá. Eu estou aqui desde os 14 anos, minha esposa é nascida e criada Sou aqui. paraense. Mas nós procuramos viajar e trazer o que as pessoas não conseguem trazer, a gente traz para Marabá. O que for de melhor, a gente quer trazer para Marabá. A gente quer que as pessoas que às vezes Não tem oportunidade de viajar, você não tem a que gente tem de traz pra viajar, elas. a gente traz. Porque muitas vezes você tá aqui em Marabá, você não tem a experiência de viajar para algum lugar, para comer uma comida nova, para ter um ambiente novo. Você tendo aqui essa oportunidade, você não precisa sair para muito longe. Não, e o pessoal às vezes fica assim, culinária paraense e tal. É só ir no Sabor da Amazônia. Sim. O nome já diz, inclusive, o Sabor nome é da muito Amazônia. forte. Tu podia botar outro nome, Sim, tu aí podia colocar, mas falou, não, acho que a proposta sempre foi essa. sempre foi essa. Envolver a Amazônia como um todo. Fortalecer a Amazônia, fortalecer as nossas raízes, fortalecer a cultura, tanto do estado como da cidade, como da Amazônia. Então a gente sempre procura, nosso propósito essa, manter a cultura, entendeu? A culinária, sustentabilidade da cidade, entendeu? Que a gente precisa também, né? A gente manteve as árvores lá, tudo. Natureza, É, entendeu? Então a gente inclusive, procura isso. isso aí é bacana mesmo. Deu pra ver quando vocês botaram a lona lá pra criançada escorregar lá pro Rio Tocantins, tá tudo lá na mesma coisa. Sim, Sim. mesma Só coisa. que quando o rio Então, tá seco, elas são gigantescas. É, Quando o rio tá cheio, parece que elas são só É um o que eu pouquinho. sempre pequeno. falo, nós temos o que muitas cidades no mundo queria ter, um rio de 2.000 metros de largura passando na porta de casa, e nós não damos valores para isso, entendeu? Nós precisamos dar mais valor ao que nós temos dentro de casa. Eu te falo isso porque eu já viajei muito e viajo ainda hoje, e as pessoas lá fora dão valor, as pessoas que estão aqui hoje dão valor a um celular e um carro caro, né? Um carro bom. As pessoas que estão lá fora quer voltar para o Brasil para poder ter só essa natureza que nós temos aqui de graça, um arroz com feijão, uma galinha caipira, um peixinho fresquinho que é só pescar e comer, entendeu? E nós que estamos aqui, a maioria, né, não dá esse valor.
E muita gente vai para fora, igual eu tive essa experiência de ir várias vezes para os Estados Unidos, e eu observo muito que as pessoas, elas vão com um sonho americano e chega lá é um pesadelo americano. É, o tal do sonho americano, né? Entendeu? São para poucos mesmo. Eu tenho vários vídeos relatos no meu Não, nós celular, entendeu? Justamente disso. As pessoas chegam lá, saem daqui CLT com tudo garantido e chegou Vendeu nos Estados tudo, Unidos chegou lá, doido para vir embora. Aí fica com vergonha de vir embora. Por quê? Porque não conseguiu nada. não conseguiu nada lá. Então, Tanta história que eu vi na cozinha que eu falo assim, pra mim que ele foi experiência, que eu vi tanta história de brasileiro dentro daquela cozinha americana ali, falando assim, Até que porque deixou- era também um restaurante brasileiro, devia também estar Sim, recrutando bastante sim, brasileiro ali. só e americano brasileiro. também ia para lá atrás de emprego. Cada história. Olha, pra te ver, um dia teve uma americana que foi lá querendo emprego. Eu, gente, como é que vai ter uma mulher que fala inglês? Não, não dá. Sabe? É, Então, é muita história que a gente Muita história ouviu triste, dentro da entendeu, cozinha, das muita história pessoas. triste que Deixou a família. que a gente tem que dar mais valor. Aqui eu falei, esse dia eu tava falando, a gente vai pra capital, pessoa sai de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, pega um metrô pra Chega trabalhar, 8 chega horas. 8 horas em casa. Aqui não. Aqui você, final de semana, tem o sábado, tem o domingo, tem a beira do rio pra você ir, tem a orla pra Se você ir. divertir. Tudo Tem de um monte, graça. tudo de graça. Tu acha que na capital tem isso? Não tem. O básico lá fora é muito caro. E E é uma aqui coisa não. que a gente tem de graça Tem que de não dá graça valor. aqui, a gente não dá valor. Entendeu? A experiência que eu tenho de Fantástico. viajar para fora é essa. Que o básico lá fora é muito caro. E o que a gente tem de graça aqui. E as pessoas se iludem porque, eu vou chegar lá na América com $1.000, eu vou comprar um iPhone. Com $5.000, $10.000, eu vou comprar um Corolla, um carro. uhum. Entendeu? Se ilude com essas besteiras, que é uma coisa tão comum que- que você pode comprar aqui. Entendeu? E o principal, que é, além da alimentação que é barata aqui no Brasil, a moradia que é barata, e a família que está do teu lado, que é o mais importante, você não tem, que é o que você sente falta lá fora, da família, dos amigos, entendeu? No final Então, de semana. eu sempre falo, as pessoas quando eu estou viajando me ligam, mandam mensagem e perguntam, Rodrigo, como é que é aí? Como é que eu faço para ir para aí? O que eu vou ganhar aí? Eu vou e falo pelo seguinte, primeiro, viva aí no Brasil como você fosse viver aqui. De que forma? Trabalho. Acorda às 5 horas da manhã e chega às 9 horas da noite e tem 15 minutos de almoço, não tem vida social, entendeu? Faça isso por um ano aí no Brasil e vê quanto você junta de dinheiro. E aí depois você me diz se você vai querer vir para os Estados Unidos ou não. Porque Que essa é lá a a vida vida é que essa. você vai ter que viver aqui nos Estados Unidos. Entendeu? A vida sem vida social e longe da tua família. Então, essa é uma dica e um recado. Tanto que dentro do restaurante eu tenho duas meninas que trabalham com a gente que veio da Europa, que veio embora de lá. Não Foram deram pra lá, conta. não deram certo lá e vieram embora. Porque aqui você tem vida, lá você não tem vida. Entendeu? E aqui você vive com pouco. Mas você tem o final de semana, você tem um rio desse pra você sair, você tem muita coisa aqui que Enfim. você As belezas naturais Enfim, aqui são infinitas. o Brasil é o melhor lugar do mundo para se viver. Se eu Se te você- falo pelos países que eu já viajei, eu te falo com categoria. Que é o melhor país para viver hoje, a melhor comida, a melhor paisagem é o Brasil. Dá valor ao nosso Brasil. Porque se Fantástico. você trabalhar, o que você trabalhar lá fora, você trabalhar dentro do Brasil, você consegue a mesma coisa de lá. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, eu falo sempre isso para as Ou mais. pessoas. Fantástico. Meu diretor, acho que nós estamos chegando já no final, não é isso? Pois é, justamente. Pensei nisso também. Rodrigo, obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. E, Jeane, pô, muito bacana ouvir essas histórias de vocês aqui, tá? A gente fica muito honrado porque isso brilhanta ainda mais esse nosso projeto de fomento ao empreendedorismo, porque com esse episódio aqui são 138 histórias de pessoas que empreenderam, ou seja aqui, seja no Brasil. A gente também já recebeu aqui o chefe Anderson, acho que o chefe Anderson também já foi lá foi com no vocês. restaurante. Gente também. fina demais. Querendo ou não, Muito também bom. um episódio internacional, apesar do cara ser marabaense, mas ele mora no Algarve, ele mora em Portugal, então é muito bacana esse projeto aqui. A gente, a cada dia que passa, recebe mais empreendedores e com mais histórias lindas e ricas como essa, então eu desejo muito sucesso. Acompanhei o início e Sim. acredito que dentro das minhas possibilidades eu deva
ter conseguido dar uma impulsionada bastante. Com certeza, Com você não certeza. Tem uma ajudou culpa- muito. Momento difícil, você Tem não uma ajudou culpa- muito. Eu tenho culpa também no sobrecarregamento de clientes logo na primeira Tem semana. uma culpa boa, né? Porque foi problema culpa bom. minha que eu tornei público a visita, então. Mas Não, foi só muito agradecer. bacana aquele dia. E bacana o desenrolar, né? Depois, Sim. assim, foi muito bacana, foi muito gostoso. Então, Você acreditou na gente, né? Você viu que a gente não estava lá para brincar. justamente. A E eu gente vejo tinha essa potencial, ainda dificuldade. vejo outros potenciais ainda muito poucos, grandes. né, que É. acreditaram. Eu falei pro Rodrigo, tem gente que acreditou e tem gente que nem, nunca A gente acreditou. procurou trabalhar seriamente e ver onde eram os problemas e procuramos resolver os problemas. Até hoje, tem algum problema, vamos resolver. Nós estamos aqui para resolver e atender nosso cliente bem. Esse é Bacana. o nosso dilema aqui, nosso lema. Muito bom. Então, vou deixar as considerações finais para vocês aí, que nós estamos chegando já no nosso final. Isso aí. Então, eu quero agradecer, né, o Circuito Empreendedor, em nome do Caetano e do Wellington, né? Não, É o Wellington? do Faria Júnior. Faria Júnior, desculpa. O Wellington é o nosso apresentador no Informe Cidade. Ah, tá. O Faria Júnior e o Caetano, pela oportunidade, pela insistência de ter me convidado. Muito Eu só tempo. ficava enrolando ele, não vinha, mas também era questão do nosso tempo também, estava nos organizando. Também agradecer todos os nossos colaboradores que trabalham fixo, que não fixo lá, que trabalham final de semana, que eles fazem a parte fundamental de ter paciência com a gente, que às vezes a gente é um pouco duro, mas é porque a gente quer o melhor para os nossos clientes, que são eles que pagam nossas contas, são eles que pagam, né, o salário deles. Então, às vezes a gente é um pouco, né, duro, mas não é porque a gente é duro, é porque a gente quer dar o melhor. A gente tem uma responsabilidade de dar o melhor para os nossos clientes e também nós queremos, nós pagamos os nossos funcionários tudo certinho, tudo em dia, bonitinho, porque a gente quer empregar mais gente ainda. Então, cada funcionário que está lá, eu, por exemplo, eu trato como se fosse uma família que nós temos a responsabilidade de levar o pão de cada dia para eles. Então, a minha consciência é essa. Cada funcionário é uma família. Eu não estou empregando uma pessoa. É uma família que vai tirar o dinheiro, vai tirar o pai de cada... O pai, né, ou a mãe que está trabalhando com a gente vai tirar o seu dinheiro e sustentar a tua família. Então, nós temos essa consciência que a gente precisa trabalhar e ter lucro para poder pagar o nosso Dar o funcionário. melhor, né? Eu Tem que não dar o posso melhor. chegar ao final da semana, ao final do mês, não, esse mês eu não vendi e eu não posso te pagar. Não, eles não têm nada a ver com isso. Então, eu tenho essa responsabilidade. Trabalhou, ele já trabalha porque precisa. Então, nós precisamos nós agradecemos eles por isso, por ele estar trabalhando, se empenhando e tendo paciência com a gente, mas porque a gente quer o bem para todos. Não é só para mim, né, para o meu cliente, é para ele também, para a gente poder estar cada vez mais empregando. Então, é isso, é agradecer a Deus, a minha esposa, a minha mãe, a toda a minha família que me ajuda, né, no restaurante lá também, né, e que todos tenham compreensão que nós estamos lá para dar o melhor. Nós vamos trabalhar sempre incansavelmente de dar o melhor O para toda a Instagram é sociedade. Sabor da Amazônia MAB. MAB. Tudo junto, né? Tudo junto. Sabor da Amazônia MAB. É. Então, pessoal, sigam lá, tá? Giane, deixa o teu testemunho sobre a mudança de chave para um empreendedor. Porque, voltando para o início lá do episódio, você estava muito satisfeito onde tu estava. Estava estressada. Não queria mais saber daquilo. Então, dá um recado para aquelas pessoas que estão aqui ouvindo. Falar assim, pô, acho que eu precisava de um Sim. estímulo. É o que eu falo, né? Se você tá num local e você tá vendo que não tá dando mais, vai lá, encara, monta outro, faz outra coisa, faz uma virada de chave, porque Inova. talvez você precisa só disso. Fazer o que gosta. Inova, faz o que gosta. Porque talvez você tá ali, mas você não gosta daquilo. Quando você faz o que gosta, você não trabalha. Entendeu? É isso aí. Aí você, A gente não, consegue- eu quero montar alguma coisa. Muito empreendedor tá aqui na cabeça. Eu queria montar isso, mas nunca saiu do papel. Tira aquilo do papel. Você vai saber se vai dar certo quando você meter a cara, ir lá e montar e mostrar que você vai conseguir. Porque senão você ficar lá com medo, você não vai prosperar. Desafios vai Por ter, quê? problemas vai ter sempre. em Não, Qualquer problema atividade, tem qualquer entendeu? problema. Você tem que Isso. destacar por isso. Só Mas você só eu ganha falo dinheiro assim, se você tiver primeiro o fim bota- de Eu resolver os falo assim, problemas. né, pra mim. Primeiro, bota Deus na frente. Se você botar Deus na frente e falar assim, Deus, se for pra mim, você vai me mostrar o caminho, que sempre foi isso na minha cabeça. Senhor, se isso for pra mim, se esse restaurante for pra nós, você vai mostrar o jeito certo, você vai abrir os caminhos e você vai abrir esse restaurante, não sou eu.
é você. Porque quando você bota Deus na frente, você consegue fazer tudo o que você quiser. Eu sempre falo isso. Eu falo para meus colaboradores, ei, ninguém é substituível, ninguém. Nem eu, nem o Rodrigo, ninguém. Mas aquele lá de cima, estando aqui, eu não preciso de mais ninguém. Sabe? É aquele lá de cima que ele vai mostrar o caminho. Se você falar assim, eu vou montar aquilo e botar Deus na frente, eu sempre fui assim. Senhor, se for para me comprar aquele... Eu sempre falei pro meu marido, eu tinha um ponto que eu era doida por ele. Eu falei assim, Rodrigo, se for para ser nosso, vai ser, não adianta. Minha mãe sempre fala assim, o que é do homem, o bicho não come. Minha mãe sempre falou isso para mim. É para ser seu, vai ser. Não adianta se vai ser hoje ou amanhã, mas um dia vai ser. Então, todo empreendedor bota Deus na frente, em primeiro lugar, porque se você botar ele na frente, você consegue fazer tudo que você quiser. Porque se você falar assim, ele está na frente, pronto. Ele vai mostrar o caminho. Se não der certo, você tem que ter paciência, porque não é a hora certa. Sempre eu falei, não deu certo na hora certa. Então, vamos começar de novo. E a gente Eu vê... sempre falo assim. E a gente vê em você uma outra pessoa. Sim. Porque, na verdade, assim, chega que os olhos estão brilhando, porque ela fala de um contexto, assim, do restaurante, e isso é muito bacana. E, assim, veio para fortalecer ainda mais a história de vocês, Sim. e é muito bonita. Então, assim, a gente também, assim como outros empreendimentos que a gente acabou ajudando no início, de qualquer maneira, seja direta ou indireta, Sim. enfim... seja com as empresas que a gente atua no mercado, Sim. ou seja ajudando com próximo, conselho, né? com, querendo ou não, Sim. uma divulgação aqui, Sim, uma ajuda. forma ali, pô, é muito bacana, a gente, pô, também sinto muito orgulho de fazer parte aí do início do Sabor Sim, da Amazônia, isso é muito bacana. Eu falo assim, eu agradeço a Deus primeiramente, depois a nossa família, né, que sempre esteve unida, minhas filhas também, que sempre está do nosso lado. E se hoje nós estamos aqui, é por ele, não foi outra pessoa. Vou arrumar um tempinho com as crianças, eu vou lá para eles brincarem Pode lá ir. e vou levar minha esposa lá, não tenha dúvida. Mas muito obrigado, viu, pessoal? Vocês aí que estão em casa também, uma boa Páscoa, tá? Para todo o ressignificado, né? Isso. Desse momento da Páscoa é muito importante. Não é só o ovo de Páscoa, tá? O ovo de Páscoa é só uma coisa comercial, simbólica. é só uma coisa simbólica, é só uma coisa ali meramente ilustrativa. O significado é outro. Tá bom? Diferente. Então, desejo aí para todas as famílias aí uma excelente Páscoa. Muito obrigado aí, meu diretor Faria Júnior, em nome da TV Vitória. No próximo episódio já é o número 139 e eu conto com a audiência também de vocês. Até lá, pessoal, e um grande abraço. Obrigado. Obrigada a todos.